Para quem não me conhece, eu sou o Mauricinho, sou um dos pastores aqui na Nova e eu amo esportes. Alguém mais aqui ama esporte? Eu amo esporte. Por que eu amo esporte? Porque é dramático. Eu não sou uma pessoa dramática por natureza, então eu preciso de alguma coisa para gerar drama na minha vida, sabe como é que é? E aí eu amo surf. Surf, para mim, é um dos esportes mais dramáticos que existem, porque não só depende da habilidade do surfista, mas também depende da natureza de enviar a onda na hora certa. Eu já vi incontáveis baterias de surf onde no último segundo a onda vem, o surfista faz a nota e ganha aquela bateria de virada. E o surf está crescendo muito no Brasil, né? Não sei se você já ouviu falar no nome Gabriel Medina, glória a Deus. Gabriel, vamos embora. Mas o futebol continua sendo, né, o nosso esporte do coração, não é verdade? Mas acredite se quiser, o brasileiro acha que a Copa do Mundo é o esporte mais assistido do mundo, mas não é. Alguém sabe qual é o evento esportivo mais assistido no mundo? Super Bowl não é, Olimpíada não é, Tour de France, esporte de ciclismo, meu pai ama, ele ama assistir o Tour de France, 3,5 bilhões de pessoas assistem. E também é um esporte dramático, tem várias séries no Netflix, se você quiser depois ver, uma série dramática que não envolve, enfim, coisas que o Netflix tem também, né, horríveis. É uma série boa de esporte para você ver, bota lá Tour de France, você vai ver. E a Olimpíada fica logo abaixo, 3,3 bilhões de pessoas assistem às Olimpíadas. Eu fui uma dessas 3,3 bilhões que assisti às Olimpíadas ao vivo, gente. Posso me gabar disso. Quando teve as Olimpíadas aqui no Rio, eu fui assistir as Olimpíadas. E a história é a seguinte. Fui eu e meu pai. A gente ganhou 2 ingressos, né, um para cada, para assistir a natação. E não só qualquer natação, a que o Michael Phelps estava nadando. Gente, fui eu e meu pai. E o que disseram, como a gente ganhou o ingresso, o que disseram pra gente foi o seguinte: esse ingresso é válido para o dia inteiro. Então, nas Olimpíadas era o seguinte, né? De manhã eram as classificatórias e de noite eram a prova para valer, né? Onde o verdadeiro drama acontece. Então a gente falou, 9 horas da manhã a classificatória, era 6 da tarde, eu acho 7 da noite, alguma coisa assim, a prova final. Beleza, a gente chegou no Parque Olímpico, assistimos lá, aí o Michael Phelps entrou, nadou, como não quisesse nada, era qualificatórias, não teve drama nenhum, não teve acontecimento especial nenhum recorde batido. A gente assistiu, saímos da prova e aí ficamos das 10 da manhã, eu e meu pai, até às 6 da tarde, esperando no Parque Olímpico a prova da noite. Gente, aquele Parque Olímpico não tem uma árvore. Não tem uma sombra. A gente ficava igual... Sabe quando você vê gente no ponto que fica atrás do poste, tentando ficar na sombra do poste? Porque não tinha sombra, não tinha lugar para comer, era tudo filas enormes, era só comida, só cachorro quente ou batata frita. E a gente ficou ali esperando. Finalmente, gente, depois da gente estar seco, cheio de fome, queimado, cansado, a gente apresenta o nosso ingresso para entrar na prova final, e o cara fala, meus senhores, esse ingresso é para a prova da manhã. A gente falou, não, mas disseram que era válido o dia inteiro. Ele falou, sim, o dia inteiro aqui dentro, ó, no Parque Olímpico. Para assistir a prova não é válido, não. Acredita? Nisso a gente pegou, saímos, fomos andando, adivinha o que está acontecendo? A prova. Nem na TV a gente assistiu o Michael Phelps batendo recorde, nem ao vivo, nem nada. Então assim, se no início eu me gabei que eu era uma das 3,3 bilhões, agora nessa prova eu não fui nenhuma das 3,3 bilhões que assistiram o Michael Phelps batendo recorde, achando que ia assistir ao vivo. Os 2 trouxas enfrentando o trânsito dentro do carro, voltando para casa depois de um dia miserável no Parque Olímpico. Mas você sabe por que a gente ama tanto esporte? Porque o esporte nada mais é do que uma história sendo contada. O esporte nada mais é do que uma história. A gente vê milhares de pessoas num estádio torcendo para pessoas que estão ali. Existem os protagonistas, existem os adversários. Na verdade, existe um desafio a ser alcançado, existe um objetivo a ser feito.
Existe o clímax, né, da vitória, existe o ponto baixo da derrota. É uma história, e a gente ama se envolver nessa história. Do mesmo jeito que você ama assistir novela, porque na novela também é uma história sendo contada e que também tem drama, né? No esporte também, é uma história que está sendo contada com altos e baixos. E a nossa vida é igualzinho, essa história que é contada no esporte, ou essa história que é contada na novela, que é cheia de drama, não é verdade? A nossa vida, ela tem altos e baixos, assim como no esporte. Tem momentos que a gente se encontra com momentos de vitória, mas também em momentos de derrota. E é uma história que está sendo contada em tempo real, né? A gente está vivendo essa história, vivendo esse drama do dia a dia, onde a gente se encontra em momentos diferentes. E deixa eu te dizer o seguinte, a especialidade de Deus é entrar em cena no momento crítico e virar o jogo a nosso favor. A especialidade de Deus, se tem uma coisa que Deus é especialista, é de no momento crítico, na hora certa, entrar em cena e virar o jogo a meu e a seu favor. Se a gente olhar na Bíblia, né, a gente vai ver que o jogo estava ruim para José do Egito, lá atrás no Antigo Testamento. O jogo estava ruim para ele, gente. Foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, preso injustamente, esquecido, abandonado. Mas Deus, e olha só o que Gênesis 50, versículo 20 vai dizer. José, depois de tudo indo ruim para ele, Deus entrou em cena, vira o jogo a favor dele e olha o que ele fala. Vocês pretendiam fazer o mal para mim, mas Deus, pode repetir comigo, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Mas Deus planejou para o bem, para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Isso me lembra de uma outra história, de um outro homem na Bíblia, chamado Jesus. Jesus passou por essa mesma história, onde ele se encontrou no momento onde o jogo estava ruim para o lado dele, gente. Preso injustamente, acusado injustamente, né? Pendurado numa cruz por pecados que ele não cometeu, cuspido, né, maltratado, açoitado, e ele morre e vai para o inferno, onde era o meu e o seu lugar. E olha só o que Salmos 18, que é um salmo profético, Davi escreve esse salmo já profetizando para esse momento onde Jesus estava passando na cruz. Salmo 18, 16, dos céus estendeu a mão e me resgatou. Isso aqui é como se fosse Jesus experimentando esse jogo sendo virado para ele. Tirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor, pode repetir comigo, mas o Senhor me sustentou, Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. Mas Deus, a Bíblia, olha só, é uma coleção de registros históricos, em que o homem está em apuros, mas Deus entra em cena. Eu vou repetir, a Bíblia é uma coleção de registros históricos, em que o homem está em apuros, mas Deus. Quem é grato porque existe uma vírgula onde fala, mas Deus. Mas Deus. Os registros que estão na Bíblia só estão lá porque Deus entrou em cena para virar o jogo, para mudar a história. E quem é grato que a Bíblia, a história de Deus não acaba no fim da Bíblia. Deus continua entrando em cena ainda hoje. Quem é grato por isso? Deus continua virando o jogo a nosso favor. A história
que foi registrada na Bíblia pode ter acabado aqui, graças a Deus pela palavra viva de Deus, mas Deus não terminou a ação dele. Ele continua sendo especialista em virar o jogo a nosso favor. Eu não sei você, mas eu só tenho 34 anos, mas eu já vivi o suficiente para ver Deus entrando em cena, para ver diversas situações que eram impossíveis para os homens, mas que Deus agiu, interviu, apareceu em meu favor. Quando eu vi, o Duda falou que meu sobrinho internado à beira da morte, ele estava já quase morrendo, mas Deus interviu. Eu vi a minha esposa em trabalho de parto, 24 horas em trabalho de parto, meu filho quase morrendo no ventre, já a ponto do coração dele parar, mas Deus interviu. Deus apareceu naquele momento, Deus ajudou, Deus se colocou e virou o jogo a nosso favor. Quando eu vi diversas vezes, eu sem dinheiro às vezes para a compra da semana, mas Deus agiu e se mostrou presente, nunca nada me faltou. Quando eu via e Deus colocou um sonho no meu coração, impossível de ser alcançado, impossível de ser realizado, mas Deus agiu a meu favor, realizou aquilo que era impossível do homem fazer, do que era impossível eu fazer por conta própria. Tem alguém aqui que pode testificar a mesma coisa? Tem alguém aqui que pode dizer, eu era viciado em drogas pesadas, mas Deus me libertou. Eu era falido, a minha empresa estava na falência, mas Deus agiu a meu favor. Alguém aqui pode testificar algum testemunho desse? Meus filhos estavam perdidos, mas Deus agiu a meu favor. Você pode glorificar a Deus, porque Deus age a nosso favor. A história está sendo escrita minha e sua. Ela é uma história que possui um mais Deus. Não é uma história que termina em mim e em você, na nossa força, na nossa própria capacidade, na derrota. Se a gente se encontra nesse momento, é porque tem uma vírgula. Tem uma vírgula. Mas Deus age a nosso favor. Então, gente, olha só, se Deus age a nosso favor, se Deus está escrevendo a nossa história, e a gente sabe que a vitória é certa, porque Deus está ao nosso lado, Deus está no nosso time, Deus está, o nosso, a Bíblia fala que Ele é a nossa bandeira, Ele é nosso guerreiro, Ele vai à frente, Ele luta por nós. Então, gente, a gente pode se alegrar. A gente pode se alegrar, podemos nos alegrar apesar das dificuldades, porque Deus já nos deu a vitória. Se Deus vira o jogo a teu favor, e isso é um fato para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo, então a alegria e a celebração da vitória também é certo, também é um fato que precisa existir na nossa vida. A alegria, celebração. Por quê? Porque Deus está a meu favor. É muito fácil a gente ser iludido. É muito fácil a gente ser iludido pelos momentos de dificuldades, pelo presente momento de dificuldade, pelo presente momento de provações, de lutas, de adversidades, e a gente ficar iludido por esse presente momentâneo e concluirmos que não temos motivos de nos alegrar. Porque eu estou nesse presente, porque eu estou nessa situação, porque eu estou vivendo o que eu estou vivendo, e eu fico iludido por essa temporalidade pequena, que eu só consigo enxergar o aqui e o agora. Eu falo, eu não tenho motivo para me alegrar. Mas eu vim te dizer essa manhã, e eu tenho certeza que isso é uma mensagem de Deus para a sua vida. Você tem motivos para se alegrar? Sim, porque a tua história não acabou. Muito mais que isso, não só a tua história não acabou, mas você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, a seu favor, lutando e jogando esse jogo com você, por você, para você, te dando a vitória. Amém? Então a gente conclui que é o seguinte, alegrar-se em momentos difíceis é um ato de fé em Deus. Quando eu estou passando por um momento de dificuldade, e mesmo assim, apesar do problema,
eu continuo me alegrando, eu continuo celebrando a vitória. Eu não deixo que as circunstâncias me atinjam, mas eu é que vou determinar para as circunstâncias como eu vou me comportar, como que eu vou agir, o que vai sair da minha boca, como que eu vou encarar a vida. E eu encaro a vida de modo alegre, celebrando, cantando, adorando. Eu estou colocando a minha fé em Deus. Eu estou apostando todas as minhas fichas de que Deus é o artilheiro do meu time e de que Ele vai fazer a diferença na hora certa. De que a minha história não termina aqui e agora, mas ela continua com Deus ao meu lado, amém? Ela continua. Então, alegrar-se em momentos difíceis é um ato de fé. É um ato de fé em Deus. Olha só o que Romanos 5:3, de 3 até o versículo 11. A gente vai ler um texto comprido, se você quiser acompanhar na tela, mas eu quero que você preste atenção no que Romanos 5:3 fala. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Versículo 6, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus, gente, estávamos desamparados, perdidos, completamente imersos no nosso pecado, ninguém morreria por nós, ninguém dava nada por nós, mas Deus prova o seu grande amor, ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente, não, talvez, não, depende, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, por meio do sangue de Jesus. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. E aí ele conclui dizendo, agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A conclusão do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, é a seguinte: se Deus nos salvou quando ainda éramos pecadores, quanto mais agora que somos reconciliados com Ele, que somos filhos dEle, Ele nos dará também todas as outras coisas, e por causa disso, certamente podemos nos alegrar em Deus. A conclusão de que nós somos salvos e de que Deus é por nós, nos leva a concluir que então eu posso me alegrar, então eu posso celebrar, eu não tenho mais motivos para ficar preso no aqui e no agora, no momento, na momentânea dificuldade, porque Deus está comigo. E olha só, Paulo aqui ainda escreve o seguinte: podemos nos alegrar. Mas olha só o que o próprio Jesus fala em Mateus 5, versículo 11. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, quando os outros mentirem, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. E aí Jesus não fala assim, é uma sugestão, não. Jesus dá um mandamento: alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Alegrem-se e exultem. Olha só, Jesus está falando o seguinte: olha só, meu amigo,
vão falar mal de você, vão te contrariar, vão ir contra você, vão tentar te derrubar. Quando vocês virem isso acontecendo, qual é a reação de vocês? Se tornarem vítimas, se tornarem amedrontados, se tornarem depressivos, se tornarem céticos com relação à vida, duvidosos com relação ao que Deus vai fazer. Não, não, não. Alegrem-se e exultem, porque Deus tem uma recompensa para todos nós. Jesus é claro em dizer, porque grande é a recompensa que nos espera no céu. Gente, só no céu a gente vai saber a totalidade do impacto que a gente tem aqui na terra. Eu imagino que essa recompensa que tem no céu não só é a presença do próprio Deus, não só é o galardão, que é o prêmio que Deus tem para todos nós, não só é uma vida agora sem dores, sem choro, sem lutas, sem nada disso, sem dificuldades. Isso tudo é a recompensa que a gente tem no céu, mas eu também acredito que é você encontrar pessoas que estão lá por causa do impacto que foi a tua vida, na vida delas. Só lá a gente vai saber desse impacto, da repercussão. Então não fique preso no aqui e agora. Amplie a sua visão, amplie a narrativa da sua vida, para entender o seguinte: eu posso estar lendo essa frasezinha aqui agora, mas tem uma vírgula. Eu posso estar vivendo esse parágrafo na minha vida, mas existe algo além, e não só além aqui na terra, mas além até o céu. A minha vida e a sua não se limita a essa vida na terra. Existe uma vida eterna, que a gente precisa contabilizar como recompensa de Deus, como vitória na minha e na sua vida. De que o que acontece aqui não é desperdiçado, mas é contabilizado, para que a gente receba os frutos na vida eterna. Deus vai nos abençoar, Deus tem um prêmio para nós. Qual é a nossa postura? Alegrar-nos. Alegrar-nos, por quê? Porque Deus está conosco. Se enxergarmos a tribulação momentânea como o fim da história, sabe o que vai acontecer? Sabe qual é a repercussão de eu e você enxergarmos a nossa tribulação, nosso momento de dificuldade como fim? É de que muitas pessoas deixarão de ser abençoadas. Muita gente que está depois, que vai ser abençoada por você passar por esse momento, por você ganhar a vitória, por Deus agir na sua vida. Tem diversas pessoas que vão ser abençoadas, mas se a gente ficar preso no aqui e agora, a gente vai deixar que essas pessoas sejam abençoadas. José estava na prisão, mas Deus o resgatou da prisão. E ele fala, por causa disso, para isso Deus me trouxe, para que muitos sejam salvos. Não foi isso que José falou? Jesus estava morto, mas Deus o resgatou da morte. E por causa disso, incontáveis pessoas estão sendo salvas. E agora eu e você, que estamos vivendo esse momento de dificuldade, que podemos estar num momento de derrota, num momento de adversidade. A gente está nesse momento, mas Deus está te resgatando. E por causa disso também, assim como com José, assim como com Jesus, pessoas serão salvas, abençoadas, libertas com a ação de Deus na sua vida. Então não se prenda no aqui e no agora. Não se limite à sua tribulação. Enxergue além. Deus está agindo a teu favor. A depressão, ela não é o fim. A falência não é o fim. O divórcio não é o fim. Deus está entrando em cena para mudar a sua história. Isso tudo são parágrafos, são capítulos na nossa vida, mas tem uma vírgula. Tem uma continuação onde Deus entra e muda o cenário, muda o jogo a teu favor. E olha só, talvez você tenha tomado decisões erradas, até mesmo pecaminosas, até mesmo contrárias à vontade de Deus. Você precisa se arrepender, você precisa mudar, você precisa transformar sua mente, você precisa parar de agir de certa forma e agir de outra forma. Ótimo, excelente. Isso é uma outra mensagem. O que eu estou aqui para te dizer é o seguinte: não importa o quão fundo você acha que o poço que você está é. Não importa como que você chegou no poço. O que importa é o seguinte: Deus está lá para te resgatar. Deus está aí para te resgatar. Deus está a seu favor. Mas eu tomei... mas isso aconteceu. Mas a culpa é... Não interessa. Isso é outra...
Aqui e agora, a mensagem que eu quero te dar essa manhã, que eu tenho certeza que veio do coração de Deus, é que Ele está pronto para mudar o jogo a nosso favor. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu já estou quase terminando. Eu quero finalizar essa mensagem com uma ministração na sua vida. Então, se a banda até puder já subir e se juntar aqui comigo. Gente, existe um poder nisso que eu estou falando. Existe um poder que Jesus é a nossa vitória. A gente não se gloria, a gente não se gaba de uma força terrena, de uma força humana, do nosso intelecto para mudar a situação, para que a gente obtenha a vitória. A gente se vangloria, a gente se gaba, a gente celebra o fato de que Jesus está conosco. É Ele que faz a diferença. Olha só o que João 16:33 fala. Eu lhes falei tudo isso, aqui é Jesus falando. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições. Mas, sempre tem um mas animem-se, alegrem-se, exultem-se, pois eu venci o mundo. Isso aqui é Jesus falando. Vocês têm motivos para se alegrar, porque eu venci o mundo. Não alegrem-se, porque agora vai e se vira, né? Isso é motivo para você chorar. Se Jesus falasse, agora vai e dá teu jeito. Aí eu choro, Jesus, aí não dá. Aí vai dar tudo ruim, aí mesmo que a gente vai perder. Mas alegrem-se, Jesus diz, porque eu venci o mundo. Jesus é a nossa vitória. A paz que a gente tem nele, que ele fala, eu vim para que tenham paz, é porque ele nos deu a vitória e, portanto, podemos ter paz. A alegria que ele fala para a gente ter em meio às aflições, é porque ele está conosco, ele vence o mundo. Jesus é o poder que causa na nossa vida essa vitória. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é um contato que a gente tem, não é uma porta aberta que alguém abre para a gente, não é nada disso, isso tudo é bom, mas a nossa vitória, a nossa certeza, o nosso motivo de podermos nos alegrar em meio à dificuldade é porque Jesus está conosco. Ele venceu o mundo, Ele é a nossa vitória. Então o que a gente faz? O que a gente faz? Talvez você seja um desses, né? Eu estou passando por esse momento. Eu estou num momento onde o jogo está ruim para o meu lado. O que eu faço? Talvez você não seja esse momento, mas você pode até ser humilde o suficiente e falar o seguinte: pode ser que algum dia o jogo esteja ruim ao meu lado. O que eu vou precisar fazer quando eu chegar lá? Quando esse momento acontecer? Quando esse dia chegar? E eu te digo, escolha se alegrar. Simples assim. Escolha se alegrar. A alegria é uma escolha. A alegria é uma escolha. E a alegria, como eu já falei aqui antes, a alegria em momentos difíceis é um ato de fé. Escolher se alegrar é escolher agir em fé. Como que eu posso agir em fé? Talvez existem situações que você não pode fazer nada. Está totalmente fora do teu controle. Sabe o que você pode fazer? Você pode escolher como você reage àquela situação. Isso você pode fazer. Então, quando você se alegra, apesar das situações, quando você se alegra em momentos difíceis, você está falando para as pessoas ao seu redor, você está falando para si mesmo, você está falando para o mundo espiritual: eu creio em Deus. Eu confio que Jesus está comigo. O Espírito Santo habita em mim, está sobre mim, e por causa disso eu posso me alegrar. Não há nada que o mundo possa fazer, não há nada que o inimigo possa fazer para mim que vai me tirar a alegria, que vai me tirar a minha fé em Deus. E, portanto, se não vai tirar a minha fé em Deus, eu posso agir em fé e alegrar-me pela fé. Alegre-se, alegre-se. O que você pode fazer aqui e agora? Hoje, agora, nesse momento, às 11h03 da manhã do domingo. O que você pode fazer? Escolher alegrar-se. Mas o problema não foi embora, mas eu escolho me alegrar. Mas quando eu sair daqui eu vou ter que encarar o problema, mas eu escolho me alegrar.
Mas amanhã eu vou ter que voltar para o trabalho e encarar aquele chefe, aquela pessoa. O que eu faço? Eu escolho me alegrar. Mas eu vou ter que fazer um Pix e vou ter que olhar para a minha conta bancária e eu não quero olhar para ela. O que eu faço? Eu escolho me alegrar. Mas eu vou ter... Escolho me alegrar. Eu escolho me alegrar porque eu vivo pela fé. Esse é um ato de fé. É um ato de fé em Deus. Romanos 12 dá também uma outra chave, porque você pode dizer o seguinte: eu não estou conseguindo me alegrar, está difícil demais, tá duro, o momento está escuro, eu não estou conseguindo ver a luz no fim do túnel. Como que eu faço para me alegrar? Você está falando aí, é muito fácil falar de cima do púlpito, e é mesmo, é muito fácil dizer, teorizar. Como que eu faço na prática? Como que eu faço para me alegrar? Romanos 12 fala o seguinte: alegrem-se em nossa esperança. E aí ele continua dizendo: sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Não parem de orar. Como você quer se alegrar, você quer ter a capacidade de responder em fé? Não para de orar. Não para de orar. Não desanima. Sejam pacientes nas dificuldades e não cessem de orar. Ore, peça a Deus, coloque as suas dificuldades, suas angústias aos pés de Deus, dê para Ele, né? Adore a Ele, celebre o fato da sua vitória pela fé, ore a Deus, não para de orar. Teve um grande pai na fé, no cristianismo, que falou o seguinte: eu não passo mais de... Algo assim, né? Eu estou meio que citando da minha própria cabeça, mas é algo no sentido: eu não passo mais de meia hora orando, mas eu também não passo mais de meia hora sem orar. E essa é uma postura que a gente precisa ter. Estou sentindo tristeza, estou sentindo a depressão bater, estou sentindo a angústia me cercar, estou sentindo que eu já não estou mais olhando a vida pelos olhos da fé, mas eu estou olhando só a derrota, eu só estou vendo a dificuldade. Como que eu faço para me alegrar e para agir em fé? Eu vou orar, ainda que seja 5 segundos, mas eu vou dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu creio em Ti, obrigado porque você está do meu lado. Você pode orar até mesmo no seu respirar. Sabe aquela oração que você faz? Você nem está falando direito, mas você está aqui orando, você está pensando: obrigado, Senhor. Você está trabalhando, você está agradecendo a Deus. Obrigado, Pai, porque você está comigo. Obrigado, Jesus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Pai. Eu coloco sobre Ti as minhas angústias. E você ora, e ora, e ora. Meu amigo, se você soubesse o poder da oração, você agiria como esse cara. Não passaria mais de meia hora sem orar. Porque a oração é poderosa, porque o nosso Deus é poderoso. Porque quando a gente ora, a gente está acessando o poder de Deus para transformar a nossa situação. Imagina, gente, se todos nós, se você pudesse, né, fechar os seus olhos e imaginar o que aconteceria se todos nós saíssemos daqui hoje, escolhendo nos alegrarmos, escolhendo encarar a vida não por uma perspectiva humana, não por uma perspectiva de vítima, não por uma perspectiva de derrota, não por uma perspectiva limitada, mas por uma perspectiva divina, espiritual, de Deus, uma perspectiva vitoriosa, e alegrarmos. Imagina se todos nós, imagina o impacto que a gente não teria no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, se a gente começasse a viver a vida dessa forma. Sabe o que Tiago fala? O apóstolo Tiago diz o seguinte, Tiago 1:2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha só o resultado da gente agir em fé. Olha só o resultado da gente ter grande alegria ao enfrentar várias
todo tipo de provação. Olha o resultado da gente agir em fé e responder em alegria, em crer em Deus. É que a gente se torna maduro e completo, sem que nada nos falte. O objetivo da nossa caminhada aqui nessa terra é amadurecimento, é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Você quer saber como que você faz isso? Perseverando em meio à dificuldade, não desistindo, não jogando a toalha, não não aparecendo para o jogo, né? WO, o inimigo vence sem nem jogar, não, é você perseverar. Por quê? Por que motivo que eu vou perseverar? Porque Deus está comigo, porque Deus é a meu favor, porque Deus vira o jogo, porque essa história está sendo escrita com Deus ao meu lado. Amém, gente? Você crê nisso, que Deus está contigo, de que você pode perseverar em alegria, responder em alegria, porque Deus é a teu favor. Amém? Você pode ficar de pé. E antes da gente fechar, eu quero ler com você mais um trecho, também um pouquinho comprido, mas a gente vai ler e vai dizer que vai responder exatamente isso que a gente está conversando aqui. Romanos 8:31, que fala o seguinte: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha só, versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, serão calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Versículo 37. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode te separar de Deus, nem dificuldades, nem provações, nada pode te separar do amor de Deus. Em outras palavras, nada pode impedir que a tua história seja escrita com mas Deus interviu a seu favor. Por quê? Porque nada te separa dele. Não tem time nenhum nesse mundo que possa comprar o passe de Deus e tirar ele do teu time. Não tem nada que possa fazer, não tem nada que você possa fazer de errado que Deus fala: eu desisto desse time, eu desisto dessas pessoas, eu estou fora. Nada nos separará do amor de Deus, e por causa disso nós podemos ter certeza da vitória, porque Deus está ao nosso lado, Deus está a nosso favor. Deus é a nossa estrela, é o nosso herói. A Bíblia fala que Ele é a estrela da manhã, o príncipe da paz, aquele que governa, que está no controle da nossa vida. Você pode ter certeza, sair daqui com a tua fé edificada, que Deus está contigo, e por causa disso você pode se alegrar. Quem aqui está disposto a se alegrar aqui nesse momento? Eu vou te convidar a fazer um momento de ministração aqui. A gente quer orar pela sua vida, convidar os pastores para estarem aqui na frente orando por você que está num momento de dificuldade, está falando o seguinte: eu quero me alegrar, eu quero agir em fé, e o meu primeiro passo de fé
em demonstrar que eu estou me alegrando e confiando em Deus, é de que você está vindo aqui para frente, se rendendo a Deus. Então eu quero te convidar, se você quer receber oração por um momento que você está passando, se você quer demonstrar a sua fé em Cristo Jesus, vem aqui pra frente, a gente vai estar orando por você enquanto a gente canta essa música. E eu tenho certeza que Deus vai agir a teu favor, de que a tua vírgula, o teu mas Deus está chegando. Você pode vir sem medo, ficar aqui na frente. Deus, a gente vai orar por você. Amém. Eu descanso em teu amor, eu cantarei a bondade de Deus. Eu me alegro em tuas promessas, eu descanso em tua fidelidade. Eu vivo pra te exaltar, eu cantarei a bondade de Deus. Eu me alegro em tua fidelidade, eu descanso em tuas promessas, eu viverei pra te exaltar, eu cantarei a bondade de Deus. Você que está aqui na frente, eu tenho certeza de que o passo de fé, de se colocar disponível para receber uma oração e ver Deus agindo na sua vida, é a demonstração da sua fé em Deus. Então eu te desafio a sair desse lugar, a sair desse culto em alegria, pela fé. Você pode dizer para mim, argumentar, mas eu não tenho motivos ainda, eu ainda não vi o gol sendo feito, eu ainda não vi o jogo sendo virado, mas pela fé eu vou me alegrar. Mas eu decido me alegrar, eu vou escolher me alegrar, eu vou escolher sair daqui. E eu tenho certeza, mais certeza do que o chão que você está pisando, a certeza de que Deus está contigo, cuidando de você, cuidando de cada detalhe e agindo a seu favor. Amém? Amém.